Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre a vinda de Jesus, só que eu vou usar as duas linhas pré-tribulacionistas, as quais eu já tenho falado em vídeos antigos, só que agora eu vou usar o mapa para vocês. Como tinha muita informação, muitas informações, então eu me perdi alguns pontos do vídeo, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem, tá bom? Aí vocês deixam os comentários, deixam as dicas. Esse vídeo eu fiz com o celular movimentando, mas nos próximos vídeos eu vou fazer com ele parado. Eu vou fazer um teste para ver qual que fica melhor, tá bom? Eu já vi os comentários dos irmãos nos vídeos passados, no vídeo que eu falo sobre as duas testemunhas. Então a maioria dos irmãos achou melhor o esquema que eu vou movimentando o celular. Alguns poucos acharam melhor eu fixar o celular. Eu vou fazendo o teste, tá bom? Então presta atenção no estudo, tenha um pouco de paciência no começo, que eu vou ter que ler alguns textos. Então vai demorar um pouco, tá? Vai ficar mais ou menos em 3, 4 partes do estudo. Esse aqui é o material que nós vamos estudar. Eu vou mostrar aqui para vocês as peças do vídeo que nós vamos estudar e como vai ser o estudo. Nós vamos estudar sobre a vinda de Jesus. Só que eu quero falar sobre as duas linhas do pré-tribulacionismo e quais são os problemas que elas apresentam. Eu separei aqui a linha A, que eu vou estar explicando para vocês, e a linha B. São duas vertentes do pré-tribulacionismo. Não sei se existe somente elas duas, mas eu sei que existe elas duas. Aqui eu coloquei alguns pontos para a gente ir acrescentando durante o estudo, né? Aqui também, na verdade, eu tenho que ver até por onde eu vou começar, né? Porque às vezes a gente se esquece. Características da linha A e da linha B. Aqui eu coloquei o iPad para a gente ler alguns textos logo de início. Por isso que o estudo vai ficar um pouquinho grande, eu creio que 2 partes. Se não precisasse ler, a gente acabaria em uma parte só. Aí eu coloquei alguns acréscimos aqui, né? Chifre pequeno, os 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses. E aqui os papéis que eu vou adicionando no quadro, para não ficar escrevendo. A trombeta de Deus, voz do arcanjo. Aqui eu coloquei também mais alguns papéis para a gente ir adicionando. Só para facilitar um pouco. Então vamos começar com a leitura. Daniel 9, a partir do verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Aí vem o verso 27. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Essa linha aqui, né? Essas 2 linhas. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Então o povo que destruiu o santuário, ele é o povo do príncipe que há de vir. E esse príncipe que há de vir no futuro é o anticristo. Essa profecia aqui se acopla com várias outras. Então por isso que eu separei mais um texto. O príncipe que há de vir. A gente pode começar pelo verso 14. Ezequiel 38, a partir do verso 14. Lá já no verso 1, Deus já começa a falar contra Gog, né, da terra de Magog. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Olha só, o povo de Israel habitando seguramente. Presta atenção nisso, porque isso daqui vai ser muito importante. Virás, pois, do teu lugar, olha o lugar dele, dos lados do norte, atual Turquia, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalos, grande multidão, poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, olha isso é antes do milênio, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog.
perante elas. Verso 17. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Esse é um texto-chave, irmãos. Deus está falando que falou por intermédio de vários profetas durante anos que traria Gog. E aonde estão essas profecias? É claro que Deus está falando de povos, de reinos que ele vai trazer contra a terra dele, mas não está usando o termo Gog. Ele vai estar usando a Síria, Babilônia. Ele vai estar usando o rei da Síria, que vai trazer contra o povo de Israel. E aqui ele está chamando de Gog. Lá em Apocalipse vai ser a besta. Aí aqui, vai falar da destruição de Gog. Então esse que está indo, irmãos, para a terra de Israel no futuro, ele é o príncipe que há de vir, de Daniel 9. O seu povo já destruiu o santuário, certo? Então é importante saber disso, ter esses dois textos na mente. Então, irmãos, nós vamos ver primeiro essa linha aqui, certo? A linha A. As duas são do pré-tribulacionismo, mas essa é a linha A, essa é a linha B, são vertentes diferentes. As duas acreditam no arrebatamento 7 anos antes da grande tribulação. Porém, essa linha aqui, ela é curiosa, ela é a linha mais incoerente que existe sobre o arrebatamento. Essa é da linha pré também, mas ela é menos incoerente. E os pastores de iminência aí no YouTube, os quais vocês conhecem, eles pertencem a essa linha. Por incrível que pareça, não pertence a essa, a linha B, que é menos incoerente. Eles pertencem à linha A. Em suas pregações, eles já afirmaram coisas que vão se encontrar aqui na linha A. Por exemplo, vamos ver as características dessas duas linhas, que eu coloquei, as características da linha A e da linha B. 7 anos de grande tribulação. Ou seja, eles dizem que toda essa linha aqui, início, meio e fim, representam 7 anos de grande tribulação, mas a Escritura diz 3 anos e meio de grande tribulação. Essa é a característica das duas linhas. Segundo ponto. É o tempo da ira. Essa linha aqui, toda ela, já representa a ira de Deus. O que eu sei é que a ira de Deus... Tem muita coisa para falar sobre a ira, né? Mas a ira do Apocalipse, onde se encontra as 7 taças, elas se iniciam aqui, no final. E isso está escrito até em Apocalipse. Aqui é o tempo da ira. Mas eles dizem que tudo isso daqui é a ira. E também a grande tribulação. E o terceiro ponto... Já ocorreu o arrebatamento. Aqui já ocorreu o arrebatamento, porque está acontecendo a grande tribulação e a ira de Deus. Então já ocorreu o arrebatamento, a igreja já foi, e os que ficaram aqui ficaram sem bodas. Eu só coloquei 3 pontos aqui, né? Os que ficaram sem bodas. Então essas características das duas linhas, na verdade. Aí, sobre a linha A, eu coloquei aqui o nome da linha A. Doutrina da iminência. Quer dizer que o apóstolo Paulo pregava a volta de Jesus em seu próprio tempo. Ele acreditava que Jesus viria no seu próprio tempo, ou quando muito, um pouquinho antes ali, um pouquinho depois que ele morresse, não muito depois, já seria o tempo da vinda, mas ele já pregava a vinda de Jesus no seu próprio tempo. Como Paulo esperava Jesus? Essa é a pergunta. No seu próprio tempo, como eu acabei de falar. Qual é a base? Eu vou mostrar pelo menos uma delas, as que são usadas. Essa daqui é a mais clara. Nós, os que ficamos vivos para a sua vinda. Vocês sabem onde se encontram isso, né? Então é a doutrina da iminência. Paulo pregava no seu próprio tempo. Isso daqui se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do verso 15. As pessoas frisam aqui, Paulo diz nós, os que ficarmos vivos. Então, Paulo acreditava que Jesus viria na sua própria época, para a sua vinda.
Então, se Paulo pregava a doutrina da iminência, a igreja tem que pregar hoje, não é assim? Vamos ver aqui. Os 10 chifres da besta e os 10 dedos da estátua. Isso é um problema, porque não vai bater com esses 3 pontos aqui. Se Paulo esperava Cristo na sua própria época, como ficariam os 10 dedos da estátua e os 10 chifres da besta? Vamos para a parte número 2 do estudo.